Pronto, agora eu acho que funcionou. Então, boa tarde. Eu vou explicar essa parte sobre causalidade e como a metafísica bíblica difere da metafísica de Aristóteles, como ela difere nesse princípio a seguir, que eu vou expondo. O princípio mais básico é o de causalidade. Como assim? O ocasionalismo ensina que as coisas não possuem em si poder de causar nada na realidade, nenhuma alteração na realidade, ou não tem poder efetivo, né, de causar algo na realidade, né? Como a criação ela subsiste em Deus, lá em Colossenses 1:17, né? Nele tudo subsiste em Cristo, ela recebe existência a cada momento de Deus. Ela não pode causar uma alteração em si própria, nem em outra coisa da realidade, senão por subsistência de Deus, né? E como a Bíblia diz que Deus faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade, que Deus move, ou Hebreus 1:3 sustenta, no grego a palavra ali é carrega todas as coisas pela palavra do seu poder, ele diz respeito a absolutamente todas as coisas que Deus cria, né? O ocasionalismo está ligado com a doutrina da criação, né? E com a doutrina da criação contínua. Então, continuamente, Deus dá existência à realidade, de maneira contínua. Continuamente, as coisas vêm existindo pelo poder de Deus. Então, as coisas continuam existindo pelo poder de Deus, continuamente. Por esse motivo, pela coisa em si, pela criatura, não poder se definir e não poder ela própria causar alterações na realidade, né, que são causadas de maneira metafísica por Deus, ela não possui em si própria poder nenhum de causalidade. Então, o que causa realmente as coisas é Deus. Então, em última análise, né, uma análise de metafísica, a causa real das coisas é Deus. Essa é a causa real. Então, você pode pegar a linguagem bíblica quando alguém morria, por exemplo, de acidente. Lá em Deuteronômio 19:5 e outros textos da Bíblia dizem que se alguém fosse cortar uma lenha e a lâmina do machado voasse e cortasse a cabeça de alguém, aquilo ali é porque Deus estava punindo aquela pessoa por algum pecado, etc. Moisés fala assim, ou seja, aquilo não foi um ato de causado simplesmente pelo bater do machado daquela pessoa, mas porque Deus ele tinha um propósito teleológico para aquilo. E na própria coisa em si, né? Então, por exemplo, o que garante que as coisas aconteçam pelos meios que acontecem, etc. Então, essa doutrina é a doutrina mais, digamos assim, difícil de engolir hoje dentro da teologia. Por quê? Por causa da tradição. Então a tradição ela se opôs muito a isso, mesmo que Malebranche tenha se levantado para expor ela, devido a realmente a abraçar uma metafísica de Aristóteles, né? Então, por isso que existe essa resistência. Entende? Mas o principal ponto, e é isso que eu quero deixar a salvo, é a questão da causalidade. Qual a diferença do ocasionalismo para todas as outras metafísicas? É a questão da causalidade. O que causa realmente uma alteração na realidade? Ou uma alteração em qualquer coisa que exista na realidade? É Deus. Deus ele é a causa da alteração daquilo ou de que algo aconteça, né? Então Deus é que realmente é a causa real. E as outras coisas são apenas meio pelo qual Deus ele causa isso, ok? Então, essa é a diferença básica, é a doutrina que mais glorifica a Deus nesse sentido, né? Dá glória a Deus em tudo porque ele causa realmente todas as coisas e dá o controle de Deus absolutamente sobre todas as coisas. Não se trata somente de Deus, Deus decreta todas as coisas, agora se trata como Deus faz isso, ele sendo a única causa real, ele faz com que as coisas aconteçam e ele que dá subsistência a cada instante, a cada coisa. Então é essa a doutrina, a diferença principal do ocasionalismo para qualquer outra doutrina metafísica. Objeções sobre
responsabilidade humana, você pode ler os outros artigos que falam sobre isso, né? O livro Autor do Pecado, do Jung, você pode ler Clarke, Deus e o Mal, o problema resolvido, qualquer tipo de objeção contra eu tenho um artigo também, Soberania de Deus e Responsabilidade Humana, e você pode ver ali as objeções sendo refutadas. Depois, alguma outra coisa que eu posso falar sobre isso é a questão da criação contínua, que já é uma pressuposição do próprio ocasionalismo. Visto que Deus, ele em tudo subsiste nele, né? Tudo subsiste em Deus e tudo é por meio dele. Então, tudo recebe de Deus a cada instante o que é, e não só o que é, né? A cada instante recebe, porque também o que, digamos assim, o que faz, não só o que é, mas o que ela move também é recebida de Deus, o movimento dela, né? Então implica nessa outra, na criação contínua. E agora nós vamos para um outro ponto. Visto que Deus é obviamente infinito, isso aí, geralmente os teólogos fazem distinção entre milagre digamos assim, providência geral, né? No sentido em que Deus opera de maneira especial, mas não existe na Escritura algo que diga que Deus usa mais poder dele para fazer um milagre do que para sustentar o universo, a realidade. Isso aí é um argumento que eles devem provar, né? Que Deus utilize mais ou menos virtude. É até absurdo falar nisso, né? Porque todo o poder de Deus é infinito. Então, se Deus usa o poder dele para fazer um pássaro voar, ele usa o mesmo poder para fazer uma cabeça crescer ou alguém ressuscitar. É a mesma quantidade, visto que é infinito o poder. Deus, ele é simples, essa doutrina da simplicidade de Deus. Então, é possível você dizer, mas o ocasionalismo, ele transforma tudo em milagre. Não, tudo é um milagre, essa é a realidade. Tudo é um milagre, não só as coisas sobrenaturais, mas as coisas corriqueiras da nossa vida são milagres. São milagres, elas não podem existir por si próprias. É o mesmo poder que faz um braço crescer, o poder que faz alguém andar, ou alguém raciocinar, é o mesmo poder. Então é isso, irmãos. Fiquem na paz, que Deus abençoe vocês.